No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é o poema No Meio do Caminho, escrito em 1928 por Carlos Drummond de Andrade. A respeito desse poema, o próprio poeta disse: "O meu poema, No Meio do Caminho, composto de 10 versos, repete de propósito 7 vezes as palavras tinha e pedra, e 6 vezes as palavras meio e caminho." Isso foi julgado escandaloso. Hoje, o poema está traduzido em 17 línguas e me diverti publicando um livro de 194 páginas, contendo as descomposturas mais indignadas contra ele e também os elogios mais entusiásticos. Achavam-me idiota ou palhaço. Suportei os ataques porque ao mesmo tempo recebi o estímulo de meus companheiros de geração e de pessoas mais velhas, nas quais depositava confiança pela capacidade intelectual e pela honestidade de julgamento que as distinguiam. Passados quase 100 anos de sua criação, o poema ainda nos intriga. A ideia da nossa conversa hoje não é compreender o que de fato Drummond quis nos passar, para não correr o risco de distorcer sua obra. Entretanto, por acreditar que toda obra inspira seus leitores por caminhos não imaginados pelo artista que a criou, traremos algumas interpretações que encontramos aqui mesmo na internet, e deixaremos o link para que vocês visitem o canal desses comentaristas. Uma das análises mais interessantes que encontrei refere-se à ideia que o poema era uma crítica ao movimento parnasiano, atacando diretamente o poema de Olavo Bilac, Nel mezzo del camin, cuja tradução é No Meio do Caminho. Cheguei e chegaste, vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. Nessa primeira estrofe do poema de Bilac, percebe-se, como no caso do poema de Drummond, repetições sucessivas. A ideia é que não haveria motivos para criticar o poema de Drummond pelo excesso de repetições. Afinal, uma obra de valor reconhecido, que era a poesia de Olavo Bilac, apelava para a mesma técnica. Portanto, não seria justo rejeitar uma obra do modernismo se uma outra poesia, de outro período literário, especificamente o parnasianismo que o modernismo tanto combatia, se valia do mesmo recurso. Visto dessa maneira, a abordagem de Drummond caracterizaria a primeira fase do modernismo brasileiro, de luta e combate às formas anteriores de expressão artística. Uma curiosidade a respeito do poema de Olavo Bilac é que ele se refere a um outro texto muito importante da literatura, a Divina Comédia de Dante Alighieri, especificamente o trecho de abertura do livro Inferno, cujo caminho representa metaforicamente o esforço a ser empreendido e superado pelo protagonista na busca da pessoa amada. Teria Drummond, além da crítica à poesia parnasiana, um outro motivo para a construção de seu poema? Não sabemos. Uma outra interpretação da poesia se refere à ideia que Drummond escondia a dor de uma grande perda, a morte de seu filho. Drummond teve um filho que só viveu por meia hora. Esse filho seria a perda que tanto repete no poema, mas em vez de usar a palavra perda, usa a palavra pedra. Ou seja, segundo essa análise, Drummond teria usado uma hipértese, ou seja, teria promovido a transposição de consoantes entre sílabas diversas na mesma palavra para ocultar o que seria a verdadeira mensagem que estaria nos enviando, a dor da perda de um filho a quem depois dedicou um outro poema. Outra interpretação muito interessante que encontrei diz respeito à essência da poesia e à crise da meia-idade. Nessa análise, Drummond estava por meio desse poema mais preocupado com a essência da poesia do que com a sua forma, muito importante para os parnasianos. Em outras palavras, por não se apoiar em figuras de linguagem que enfeitariam o poema distraindo o leitor, o texto de No Meio do Caminho atrai o leitor a se focar na maneira como o texto é de fato elaborado. Além disso, ao nos hipnotizar com as repetições, faz com que não percebamos nem a origem do poema, que é a ligação com o texto de Dante Alighieri, nem com a ideia de transição da juventude para o período de maturidade de nossa existência,
que fica patente no texto quando o autor cita as suas retinas tão fatigadas. Seria então um momento de reflexão da própria existência do autor, e o caminho representaria a vida e, no meio do caminho, a transição para a fase madura. A repetição constante de "tinha uma pedra no meio do caminho" mostraria a obsessão do autor com a temática da existência e do seu estar no mundo. A propósito, Drummond coloca esse poema na seção Tentativa de Exploração e de Interpretação do Estar no Mundo, quando organizou sua antologia poética. Vale salientar que Drummond, quando escreveu o poema, tinha menos de 30 anos de idade, mas sabemos que a expectativa de vida da população era menor naquela época, e idade é algo que pode ser subjetivo, pois alguns envelhecem antes dos outros e outros permanecem mais tempo jovens. De qualquer maneira, há outra análise que salienta que a pedra pode estar relacionada a alguma dificuldade ou obstáculo que o autor se deparou em sua vida, especificamente no meio do caminho. Obviamente, sabemos que essas interpretações que trouxemos não dão conta da riqueza do texto. Afinal, o próprio Drummond reuniu várias em um livro de quase 200 páginas. Mas entendemos ainda que cada pessoa que se deparar com o poema tem a possibilidade de apresentar outras percepções. Por acaso você se identificou com algumas dessas interpretações que trouxemos? Deixe nos comentários como você sente o poema e qual sua compreensão da pedra no meio do caminho. Já para mim, essa poesia tem dois significados. O primeiro é que uma vez eu fui salvo por uma pedra no meio do caminho. Eu estava viajando com a minha família, perdemos o controle, o carro caiu numa ribanceira, mas foi retido por uma pedra enorme que segurou o eixo traseiro do veículo e impediu que o carro fosse parar em um riacho alguns metros adiante. E tenho ainda que uma pedra no caminho tem mais a ver com um desafio que um obstáculo. Um obstáculo é algo que paralisa, enquanto o desafio é algo que dá motivação e forças para seguir adiante. Se você gosta de discutir arte, deixe sua opinião e sugestão nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Encaminhe aos seus amigos. Eu vou ficar torcendo para que algumas dessas pedras estejam em seu caminho. Até a próxima!